dia, turminha do primeiro ano. Vamos deixar a preguiça de lado e já começar uma aula em outro ritmo? Vamos começar a pôr energia nessa aula? Mais e mais aprender e te divertindo um pouquinho olhando imagens, fotografias. Então arruma o seu cantinho especial aí, se acomoda, deixa suas coisinhas organizadas, que nosso combinado já aconteceu lá no comecinho da primeira semana e vamos ser bem-vindos à nossa aula. Estou muito feliz de estar com vocês, aos responsáveis que estão junto e aos professores também, que são nossos grandes parceiros. Nós somos todos uma rede, né, de parceria que vai trocando, aprendendo, construindo. Então, sejam bem-vindos. Como eu estou aqui dando as boas-vindas, professora Joyce, bem-vinda à nossa aula. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, galerinha do segundo ano. Eu sou a professora Joyce Andrade e vou acompanhar essa aula de língua portuguesa com vocês, que eu tenho certeza que vai ser muito gostoso. E lembra, a gente começou uma sequência didática, Aprender Sempre. Nós vamos 2 semanas com essa sequência, são 10 aulas. Então, vocês já estão ligadinhos no que vem pela frente. Até porque é um assunto muito gostoso, de legenda. A gente vai mexer com fotos, com momentos, com algumas histórias aí, inclusive dos nossos professores aqui. Será que vocês estão curiosos com isso? Porque, assim, eu estou muito ansiosa em contar para vocês quais foram os registros que eu trouxe para a nossa aula. Só que tudo mesmo só vai acontecer de todas as fotos no último dia. A gente vai passo a passo construindo. Né, professora Joyce? Com certeza, que legal, hein? Mas ontem eles já tiveram a oportunidade de te ver. Sim, as bagunças aí que a gente faz enquanto nós estamos trabalhando nas aulas, enquanto nós estamos produzindo as aulas, sempre rola um momento assim que é bom fotografar para ficar guardado, né, professora? Gente feliz é isso. A gente constrói uma solução para cada desafio que a gente tem, não é, professora Joyce? Isso mesmo. Vamos para nosso momento de habilidade, descobrir o que vem, professores por aí que estão acompanhando. E vocês também acompanhem, crianças, porque tudo que vocês podem escutar e acompanhar de leitura, por mais que não seja o objetivo de vocês conhecerem isso, tem sempre uma palavra que pode fazer sentido, que pode virar chave para a nossa aula. Né? E isso é muito importante. Vamos lá. Habilidade é uma habilidade que transita entre o primeiro e o segundo ano de língua portuguesa, tá? Número 8. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor textos do campo de vida pública, fotolegendas, manchetes, acho que deve ser slides e notícias, entre outros, considerando a situação comunicativa, o tema-assunto, a estrutura composicional e o estilo de gênero. É os leads mesmo. É os leads? É igual os leads da notícia, quando vem aquele subtítulo já antecipando. É verdade. Então, logo e olha mais... só, a gente acaba de falar da colaboração com o colega. Que bom, dona professora Joyce, que pôde contribuir. Aprendi essa. Porque professor também aprende, professor também constrói. A gente é como vocês, só que a gente tem outros patamares de construção. Mas vamos mais. Em parceria é melhor, né, professor? Vamos descobrir mais. É a segunda aula, vocês já tinham tido um spoiler ontem do que viria. É a aula conhecendo uma legenda. Agora nós vamos pensar nisso aqui, ó. Legenda. O que é uma legenda? A gente já começou a decifrar isso ontem, professora Joyce. O que tem numa legenda? Só que a legenda, será que tem alguma coisa que vem junto? Vale a pena fazer eles pensarem agora. Olha só, você falou da importância de, mesmo a habilidade quem utiliza é os nossos colegas professores, mas da importância dos estudantes prestarem atenção até na leitura da habilidade, pois na habilidade, por exemplo, essa mesmo, traz o nome de vários gêneros textuais, que é os tipos de texto que eles vão conhecer aí no decorrer do tempo. E a legenda é um tipo de texto. E o comportamento leitor, quando eu vejo alguém lendo, eu estou aprendendo como é que se lê. As pausas, lógico, no tempo de vocês vão construir isso dentro do que é para segundo ano. Mas por que não conhecer? Porque existem vários tipos de leitura, mas a gente proporciona sempre aquela leitura para vocês perceberem como é feito. As pausas que paramos. Acontece naturalmente, não tem obrigação de aprender nesse momento. Mas por que não perceber, né, professora Joyce? Isso mesmo. E deixar separado. Eles já sabem que a gente tem o caderno, o lápis é importante. Quem tem o material do Aprender Sempre, está aí também. Pode ser acompanhado junto com essa nossa aula. Tem sempre algumas adaptações e em alguns momentos está bem fiel ao material.
né? Então, acompanha. Quem não tem, eu sempre falo para eles, professora Joyce, a gente proporciona tudo o que eles precisam na nossa aula. Isso. Então, eles não têm que se preocupar, é só ficar ligadinho com o que a gente está ensinando. Vamos lá. Olha só, o que vamos aprender? Para fazer o mural, precisamos conhecer mais as legendas que acompanham as fotos ou imagens. Olha só. Então, nós vamos lembrar que o nosso propósito é um mural. Vou até contar para a professora Joyce. É um mural de apresentações. E aqui ele já está dando um detalhe que a gente precisa conhecer mais. Nessa aula, vamos ampliar lista sobre o que já sabemos sobre as legendas. Ou seja, se a gente vai produzir um mural e esse mural vai ter fotos e legendas ou desenhos e legendas, eu tenho que fazer direitinho, né? Porque vai ficar público, as pessoas vão poder observar, vão conhecer. É igual eu acabei falando, né? A foto que você colocou na aula anterior foi um momento que nós estávamos produzindo a aula e aí um momento de descontração, tiramos a foto com os adereços, né? Será que se não tivesse uma legenda, eles iam saber do que se tratava esse momento? E se essa foto passa por um lugar em que ninguém conhece a gente, será que eles saberiam quem são as pessoas que estavam ali? Isso mesmo. E olha que importante. Então, vamos marcar algumas palavrinhas nesse texto, ó, que é conhecer mais. Nós vamos conhecer mais da legenda. E a gente pode dizer ampliar. Por que não pensar nessas duas palavrinhas que dá sentido a toda a nossa aula hoje, né? Aqui para vocês. Que eu tenho certeza que eles já sabem o que é legenda, talvez só não conheçam com esse nome, né, professora? Isso, e a gente perceber que o quanto a gente pode enriquecer uma legenda. Mas vamos colocar a mão na massa, vamos descobrir o que a atividade está pedindo, né? Vamos lá? Observe as imagens e a legenda. O que acha que pode estar escrito? E aí está na página 4 essa atividade, tá? O que será que está escrito? Então, se eu tenho uma imagem e uma legenda, vamos olhar cada detalhe. Trouxe a imagem para vocês. Olha essa imagem, procura primeiro fazer a sua leitura dessa imagem. O que será que aparece nessa imagem? O oráculo está pondo bem pertinho. Olha, professora, eu estou vendo vários rostos nessa imagem. Sabe o que me lembra quando eu vi no primeiro momento? Aquele lugar que a gente ia para tirar foto 3x4, que tinha várias fotos de pessoas desconhecidas, que às vezes a gente ficava até tentando ver se tinha alguém conhecido naquele muralzinho. Mas só que parece que essas imagens estão com filtro, ou é um desenho. Hoje a gente tem uma geração que mexe muito em fotografia de celular, então às vezes sabe que isso aí era uma foto, mas já é que virou um desenho. Né? Mas igual eu falei, como lá não tinha nenhuma legenda, a imagem estava sem descrição nenhuma, então eu não sabia do que se tratava essas imagens. Será que aqui é importante a gente ter esse momento para saber do que se trata? E a gente pergunta, quem será que são essas pessoas também, né? Eu não consigo responder se eu não for para esse ponto que a professora Joyce acabou de falar. Quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo aí? Será que quando eu começo a pensar na legenda, essas perguntas são importantes? Quem são? Onde estão? O que estão fazendo? Quando? Guarda isso, que daqui a pouco vocês vão entender o que a professora está falando. Vamos trazer a legenda? Porque a gente consegue ver rosto de pessoas que está em forma de desenho, foi transformada em desenho. Nós sabemos que é. Será que tem motivo para isso, professora? A princípio, vamos trazer a legenda, porque eu acho que isso ainda tem muito... observar a descrição da foto não traz muita informação. Você concorda? A gente percebe que a gente precisa de uma legenda. Vamos descobrir o que a legenda vai contar para a gente, enriquecer, ampliar o nosso conhecimento. Olha o que ela fala. Artista brasileiro ilustra doadores anônimos que contribuíram para a campanha do agasalho. Agora eu consigo saber que contexto são essas pessoas.
Então, na verdade, isso é um quadro que foi feito por um artista brasileiro. Olha a primeira informação. Então. E aí, o que esse quadro quer dizer? O que essa imagem quer dizer? Que por enquanto a gente estava achando que era o quê? Fotos de pessoas. Não, a gente já pode dizer que tem um artista que fez uma obra. Isso. E está retratando doadores anônimos que contribuíram para a campanha do agasalho. Olha o momento tão bonito que eles tiveram de fazer uma doação para ajudar. E o que seriam anônimos, professora, só para ficar claro essa palavra? São aquelas pessoas que não se identificam, elas fazem algo, mas elas preferem que o nome dela não saia, ou então o rosto dela não saia. E esse é o cuidado da foto estar desse jeito, porque eram pessoas que não queriam ser identificadas. Então eles quiseram doar o agasalho, mas anonimamente, ou seja, sem saber quem foram as pessoas, mas elas existiram na ação. E olha que legal, eu consigo identificar que houve uma campanha, foram doadores. Então a legenda não só descreve a imagem, como ela me dá bastante informação. Mas é um pequeno texto, não é um texto grande, né, professora Joyce? Sim, é só um complemento para você entender a imagem. O que é importante ver? Aonde está aparecendo essa legenda? Em que lugar? Porque legenda também tem lugar, ela não fica em qualquer lugar. Porque se fosse em cima, seria um título, não seria uma legenda. Exato, professora Joyce, exato. Então a gente precisa perceber o quê? Que a legenda aqui ficou do lado. Mas eu acho que precisamos enriquecer mais. Vamos para a próxima legenda. Opa, quase já dei. Opa, apareceu de novo uma imagem. Essa imagem é bem bonita, é um desenho, né, professora? O que você vê, professora Joyce? Eu vou deixar você representar as nossas crianças. E participem, crianças, mandem para os seus professores mandem para nós, para a gente valorizar. Pode até falar o nome da escola, que é legal. Eu adoro quando os estudantes realizam desenhos para se expressar, principalmente vocês que estão em fase de alfabetização, então alguns ainda não sabem escrever, ainda tem um pouquinho de receio, ainda acha desafiador esse momento, então se expressam pelos desenhos. Então, olha só, nesse desenho aqui da professora, que a professora Ana Paula trouxe, dá para ver que são dois meninos, um é mais velho, outro é mais novo. Geralmente as crianças fazem o tamanho, né, para representar que um é mais velho, outro é mais novo. Tem uma graminha, eles estão sorrindo, eles não estão tristes num dia ensolarado. Ó, quantas informações o desenho traz. Mas será que quem desenhou quis mostrar só isso? E a gente está fazendo o quê? A gente está contando o que a gente está vendo dessa imagem. A gente não está conseguindo ainda enriquecer ela. A gente não está conseguindo ampliar. O que mais será? Onde foi? Quem são essas pessoas? Lembra das nossas perguntinhas? Quem são? Onde? Olha, o Natan colocou que acha que são dois irmãos, um mais velho e um mais novo. Já os estudantes da professora Cláudia colocou que deve ser um pai e um filho. Então, a gente precisa perceber que, nesse momento, a gente só observou todos os detalhes da imagem. Vamos para a legenda. A legenda vai trazer para nós do que trata isso daí. E, nesse momento, está aparecendo para vocês a legenda. Opa, ela voltou? Opa, agora ela ficou. Preciso trocar minha borracha pela marca-texto. Vamos ler junto o que é essa legenda? Que está no material de vocês, tá? Inclusive, está na página 6. João Gabriel, de Jundiaí, com o filho Pedro. Meu filho é uma das coisas mais importantes da minha vida. Eu vivo para ele. Olha o sentido desse desenho. Ele retrata um momento especial entre o quê? Pai e filho. Então ele fala que o filho tem o nome de Pedro, então eu vou identificar o quê? Que essa criança é o Pedro, eu vou conseguir identificar que... Não, desculpa, o filho Pedro é certo, o João Gabriel. Tá certo. Tá certo? E, ao mesmo tempo, um momento importante entre eles, porque um é importante para o outro. Então, isso que é mais do que contar o que eu observei, é entender o que foi aquele momento daquele desenho, o que ele representou. A legenda sempre vai trazer um pequeno texto contando um pouco mais das pessoas que estavam naquele momento. E, necessariamente, professora Joyce, não precisa ser fotografia. Desenho também vale. Como apareceu na outra imagem, uma obra feita através de
uma representação dos rostos pelo desenho. Qual estudante, às vezes, não imagina várias coisas diferentes e retratam num desenho, e aí quando chega para nós, professores, ou para a mãe, aí a gente olha assim e pergunta, né? O que você desenhou aqui? E aí ele fala, uma nave espacial. Aí, uma nave espacial. Aí a gente vai lá e escreve a legenda para entender que aquilo ali não é um carro, não é um ônibus, é uma nave espacial. Então, a legenda é importante, né, professora? A legenda vai poder deixar marcado para sempre algo que aconteceu naquele momento e que só as pessoas que estavam envolvidas vão poder contar para você, mesmo que você faça o registro. A gente muitas vezes não faz atividade, o registro para vocês. Esse é o sentido da legenda. Enriquecer, a gente olhar para aquela imagem e perceber que algo importante aconteceu naquele momento, por exemplo, nessas que nós chegamos até agora. Mas a gente precisa apresentar uma outra legenda para eles, porque uma legenda pode também trazer outro tipo de informação. Será que vocês têm ideia de outra forma? Porque ontem nós vimos em revista e tivemos a oportunidade de trazer uma foto. Mas a próxima legenda, vamos conhecer? Olha só, e essa já veio junto com a imagem. Porque se viesse, por que veio junto com a imagem? Que no primeiro momento, professora Joyce, a gente explica que é importante fazer uma leitura detalhada da imagem e complementar, ou seja, aumentar o que você está vendo com a informação do texto que vem da legenda. Isso né? mesmo. Se eu não leio a legenda, aí eu vou observar a imagem e eu vou ver um macaquinho. Olha que bonitinho. Esse macaquinho é uma foto, então é um macaquinho de verdade, não é um desenho. E será que ele é um macaco comum? Pela imagem eu não sei que espécie de macaco que ele é, que tipo de macaco, onde ele mora, o que está acontecendo, por que essa foto foi tirada. Olha só, não sei nenhuma dessas informações. E o detalhe, olha a professora Joyce, ela mesma já trazendo algumas perguntas que na legenda precisa garantir para a gente entender. Vamos conhecer que espécie é essa? Então vamos lá. Muriqui do Sul. Nossa, professora Joyce, você imaginava que era o Muriqui do Sul? Nunca tinha conhecido esse nome de macaco. E olha só, agora vem um nome que é o nome científico dele. Brachyteles arachnoides. Espécie em perigo de extinção natural da Mata Atlântica, no litoral de São Paulo e Paraná. Parece que nossa legenda está um pouquinho diferente agora. Você percebeu, professora Joyce? Ela está com uma linguagem, né, mais técnica, né, professora? Ela trouxe um conhecimento um pouquinho mais formal sobre aquele que no começo a gente chamou de macaquinho. Agora eu já sei que é um muriqui. E perceba como a legenda proporciona um conhecimento, uma informação enriquecida. Lembra aquela informação científica que vem pela ciência, que vai trazer um pouquinho mais? Como no outro, ela trouxe uma informação que só a imagem não é possível identificar. Então, tem algumas situações que vão aparecer em todas as legendas, que é o que é, aonde, quando, né? Isso é importante. Texto pequeno, mas aqui ela já está trazendo uma informação diferente, uma informação científica, né? E como você falou, por ser um texto pequeno, já é o momento dos estudantes do segundo ano irem se desafiando quando fizerem um desenho, eles mesmos colocarem a legenda do que eles quiseram desenhar, para quem ver esse desenho poder saber o que eles queriam. Exato. Às vezes a gente vai pegar alguma revista que trata mais de ciências, a gente consegue perceber as legendas assim, um pouquinho mais, vamos dizer assim, desafiadora. Se eu começar a explorar ela, a gente vai perceber que ela só está me ajudando a completar o que está no texto, daquela imagem junto. A legenda torna um conjunto com o texto. Por isso a gente apresentou a revista ontem, né? Porque estava na capa uma chamada inicial ali daquela imagem com uma pequena legenda e lá dentro estava, de novo, a imagem, a legenda e um texto, né? Olha o conjunto que se forma dentro desse contexto. A gente vai ter tempo de ver isso. Professora, e eu observei uma outra coisa. A gente já falou que legenda não pode ser em cima, que em cima é o título. No desenho, você trouxe de um lado, agora com a imagem do macaco está do outro lado. Tem alguma outra posição que a legenda pode aparecer? É importante lembrar isso porque eles vão encontrar isso aí no material dessa forma. A legenda, ela tem que estar próxima à foto, de preferência embaixo
Na maioria a gente encontra embaixo, mas aqui, por exemplo, no material, ela também está ao lado, se referindo àquela imagem, mas ela está próxima, dando o quê? Complemento àquela informação da imagem. Mas por que ficou assim? Foi respeitando o material, professora Joyce. Isso. Mas o que a gente percebe? Tanto que na aula anterior, o que foi muito trazido para eles? A legenda embaixo, aqui, ó. Eu só não posso garantir em cima, porque em garantir em cima eu estou mudando o sentido, não é legenda, tá? E sempre é bacana mesmo, vocês vão perceber na maioria dos livros, revistas e jornais, embaixo, né? Olha, a professora Então, Eliane colocou que as legendas explicam as imagens. Isso, sim, esse é o sentido, explicar a imagem, aumentar esse conhecimento que a gente precisa ter. Então, vamos começar a fazer uns registros antes que nossa aula acabe, que é importante trazer, relembrar. E eles já tiveram um momento ontem de fazer alguns detalhamentos desse registro. Gente, a gente precisa fazer a escrita eu vou fazer junto com vocês, para a gente não esquecer o que a gente precisa garantir na legenda, porque daí a gente entendeu. Por enquanto a gente teve um pouquinho explicativo, eu sei que vocês estão doidos para colocar a mão na massa, começar a aparecer as fotos daqui que eu trouxe, mas calma que a gente vai ter uma aula dessa. Vamos fazer primeiro o nosso registro. O que já sabemos sobre a legenda? Por quê? Nós vamos produzir legenda. E para produzir, eu preciso saber. Isso mesmo. Professora Joyce, você me ajuda? Ajudo. Olha só, depois de toda essa explicação, de tudo que a gente viu no material, nas imagens aí, eu acho que o que ficou mais marcante assim é que as legendas são pequenos textos. Vamos reforçar isso? Não então, podem ser aqui, textos muito extensos, senão perdem o sentido. Então, são pequenos textos. Isso é o mais importante dos estudantes gravarem, pois é um dos primeiros gêneros textuais que eles começam a produzir sozinho. Então, eles têm que ter essa ideia em mente, que as legendas são pequenos textos. Então, você vai construindo pequenos textos. Vamos completar aqui, professora Joyce, pequenos textos com a explicação. Com a imagem, vamos colocar primeiro assim, com a imagem. Com a imagem. Isso, para lembrar que hoje a gente percebeu que a imagem pode ser desenho, ou foto. E ele também... Pode falar, professora. Ajuda a ampliar, né, o conhecimento do que você está vendo, ou a imagem ou a foto. Então, você se aprofunda as informações. Isso, e pode usar, acho que até aquele termo que você falou, ajuda a explicar. Isso, acho que assim fica mais fácil. Isso. Então, vamos colocar lá. Ajuda a explicar. Vamos lá explicar. Vamos colocar a imagem? A imagem fica melhor. Eu acho que fica uma forma que dá para abranger tanto o desenho. A professora Maria Aparecida colocou assim. Cadê meu? Que nas revistas, jornais, álbum de fotos, é mais fácil de você localizar legendas. Então, os estudantes que quiserem ver aí, procurem revista. Tenho certeza que tem várias imagens, vários desenhos para vocês localizarem as legendas. E aí, mais alguma coisa, professora? Então, a gente pode colocar, vamos falar como nossa aula está terminando, vamos falar. A gente vai perceber nas próximas aulas a história da localização da legenda. No material a gente percebe ao lado, também pode vir, mas a maioria vem aonde? Embaixo da foto. Eu vou ter a foto, ó, que nessa imagem minha aqui, ó, a legenda viria, o mais comum ela estar embaixo. Tanto que nas nossas atividades, aonde a gente vai escrever? Adivinha? Embaixo. Então já fica aí para eles complementarem a lista, E a gente vai fechar a aula lembrando disso. Ó, no mural da professora Ana Paula, eu sempre gosto de ter meu muralzinho, porque aqui que eu lembro, o que a gente aprendeu? Aprendemos a observar imagens, que aí entrou os desenhos e mais características. Olha o que aconteceu da legenda dessa notícia. A minha legenda ficou embaixo. Ó. Alunos criam perfis em redes sociais para compartilhar conteúdos educacionais durante a pandemia. Viu só como a gente vai perceber embaixo com muito maior frequência. Mas o material apareceu ao lado, então a gente tinha que respeitar. Não esquece, pessoal, a gente precisa encerrar nossa aula. Marca a gente, é muito gostoso de ver vocês produzindo e contando um pouquinho a história, porque agora eles começaram por foto e legenda. Eu amei. Tá aí as redes sociais minhas da professora Joyce.